mais viver. Um segundo sem te ter. A paz do Senhor Jesus, bom dia para todos. Bom estarmos aqui mais uma vez nessa manhã. Espero que todos estejam bem, guardados em seus lares e protegidos pela boa mão do Senhor. Não estamos reunidos, mais uma vez, mas estamos unidos no mesmo propósito de adorar e servir ao nosso Deus, independente das circunstâncias, e buscando as ferramentas que a gente tem disponível para continuar a nossa missão, que é anunciar o Evangelho e as boas novas de salvação. E por isso é bom estarmos aqui nesta manhã, mais uma vez, nesse domingo, para falarmos das maravilhas das Santas Escrituras, que é a Palavra de Deus, e para a gente começar essa nossa devoção a Deus através da meditação na Palavra, nós vamos começar com uma oração. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome por esta bela manhã, Senhor, pelo privilégio de despertarmos do sono, Senhor. Te louvamos por mais um dia de vida que o Senhor nos permite viver. Te louvamos porque a tua boa mão está estendida sobre as nossas vidas, porque as tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de desfrutar de mais um dia de vida, Senhor. Te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem nos guardado, Senhor. Te pedimos a tua direção nesta manhã, a tua instrução, Espírito Santo, fala conosco, usa-nos segundo a tua infinita graça e infinita misericórdia, Senhor.
fica à vontade entre nós para falar aos nossos corações, porque nos importa em todo tempo fazer a tua vontade, ouvir a tua voz, experimentar a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Queremos nos encontrar no centro da tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, oramos agradecidos. Amém. Amém, queridos. Glória seja dada a Deus, mais uma vez por estarmos aqui. Bom, acho que a maioria já me conhece, né? Eu sou a Joyce Viana e a gente está trabalhando na Igreja do Nazareno em Anchieta com o MED, que é o Ministério da Escola Dominical e Discipulado Internacional. Eu já estive com vocês aqui algumas semanas atrás e mais uma vez nós estamos aqui para continuar nesse nosso processo, né, que nós estamos passando, mas continuamos, como eu já disse, a anunciar o Evangelho da Graça, continuamos a proclamar as boas novas de salvação, que é a nossa missão, né, como igreja. E a propósito é o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Então, eu escolhi falar sobre a igreja na dimensão que nós estamos vivendo hoje, a esfera que nós estamos vivendo hoje, enquanto igreja física e igreja espiritual. Eu gostaria de compartilhar um pouco do que eu preparei com vocês. E aí, o tema que eu separei é a dimensão histórica, salvífica e escatológica da igreja. A gente vai falar um pouco sobre a origem da igreja, sobre o fundamento da igreja, sobre a missão da igreja, as representações da igreja, e não poderíamos finalizar de maneira mais bem apropriada, que é o destino final da igreja, o espaço escatológico em que a igreja vai se encontrar. Amém? Todos me acompanhando, espero que vocês consigam acompanhar, né? Se vocês estão me vendo e vendo também a apresentação do slide, e aí vocês podem anotar e ficar à vontade com relação a esse estudo para também fazer perguntas se vocês tiverem, né? Mesmo que eu não responda agora, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem posteriormente me procurar para que a gente possa, de alguma maneira, com a ajuda do Espírito Santo, tentar sanar essas dúvidas, tá bom? Bom, então para a gente começar, então a gente já sabe o tema, né, que a gente vai falar sobre a igreja, e vamos dar início então a esse estudo, tá bom? Bom, a gente vai começar definindo, dentro da teologia sistemática, a doutrina que estuda a igreja, e essa doutrina é chamada de eclesiologia. Eclesiologia é uma doutrina fundamental estudada dentro da teologia sistemática, que vai abordar exatamente o estudo da igreja. Vocês lembram que eu já falei com vocês, e a maioria de vocês também já conhecem, né? Desde quando nós estudávamos, a gente ouvia falar de algumas disciplinas, e sempre que a gente ouve a terminação logia, a gente está falando sobre um estudo, né? Então, eclesiologia vem da palavra eclésia, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e logia quer dizer estudo. Então, eclesiologia é o estudo da igreja. E aí, como eu já disse, dentro da teologia sistemática, ela é separada como sendo uma doutrina fundamental que vai estudar especificamente a história da igreja e toda a descrição relacionada à igreja, tá? E aí, como eu já disse, esse termo, eclesiologia, vem da palavra grega para a igreja, que a gente vai encontrar apenas no Novo Testamento, essa palavra. No Antigo Testamento a gente vai encontrar outros termos que fazem alusão a esse termo, né, que representam, que tem mais ou menos o mesmo significado. E aí a palavra eclesiologia vem da palavra eclésia, que é uma palavra grega que a gente vai encontrar no Novo Testamento, que significa chamado para fora, ou grupo chamado para fora, ou assembleia.
se referindo a uma reunião de pessoas ou assembleia de cidadãos. E isso a gente vai ver pela primeira vez citada pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 16:18, que é um texto importante para que nós lemos, que nós venhamos ler. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa palavra igreja aqui, ela está no grego com o termo eclésia e foi pela primeira vez citada no Novo Testamento por Jesus nesse texto, Mateus 16:18. Em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, então a gente separa aí Pedro de pedra, né? Pedro, uma pedra pequena, o próprio Pedro, e a pedra, a rocha, Jesus. Sobre esta pedra, e aí Jesus se direciona a ele, edificarei a minha igreja. E mais à frente, no capítulo 18, no versículo 17, ainda de Mateus, mais uma vez ele vai dizer, a gente tem aqui falando sobre o perdão, né? E aí Jesus orientando, ele diz, e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil publicano. Então aqui mais uma vez a gente vai encontrar a palavra igreja, que está no grego, no eclésia, e que representa exatamente esse chamado para fora, esse povo, esse grupo chamado para fora, tá? E aí, como eu já disse a vocês, no Antigo Testamento, no Velho Testamento, a gente não vai encontrar essa palavra, porque é uma palavra grega, e a gente vai encontrar outros vocábulos, outros termos que têm a mesma ideia, que vão nos dar a mesma ideia. E os termos estão no hebraico, que é o Edá e o Kahal. Esses dois termos vão designar povo de Deus. Então, vai estar relacionado a um povo, e esse povo sendo o povo de Deus. Seja em reunião ou não, seja esse povo reunido em um espaço específico, e aí é o que a gente sempre vai aludir à igreja, né? Ou não. Então, quando essas palavras estão sendo usadas, elas sempre fazem referência a um povo, seja eles estando reunidos ou não. E a gente vai encontrar também a palavra sinagogue, que vai dar o sentido de reunir-se, né? Quando esse povo de Deus estava reunido em determinado local para cultuar, para adorar, para uma assembleia solene. E aí a gente vai encontrar também esse termo no Antigo Testamento, que vai fazer alusão a esse espaço de pessoas reunidas para Deus, tá? A gente vai encontrar também Paulo escrevendo aos Coríntios e aos Tessalonicenses, e aí quando ele fala de igreja, deixa eu ler aqui o 1 Coríntios, o versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. E aos Tessalonicenses, ele diz: Paulo e Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente está vendo essa referência, fazendo referência a um grupo de salvos em Cristo em um determinado lugar, tá? Em nenhum desses termos a gente vai encontrar a referência a um local, a um espaço físico. Todos esses termos fazem referência a pessoas, tá? E aí, sempre que a gente vai usar, sempre que a gente vai ver a palavra igreja no Novo Testamento, ela vai estar fazendo referência a um grupo de pessoas e não a um espaço físico, tá? Então, para a gente iniciar, a gente precisa um pouco dessa teoria, né? Para a gente entender o estudo da igreja e como que a gente encontra essa palavra nas Sagradas Escrituras. Bom, um outro ponto que eu queria abordar com vocês é a origem da igreja. E aí é um ponto bem interessante, porque historicamente a igreja tem a sua origem na presciência de Deus.
ela existe planejada e fundada antes da fundação do mundo. Mesmo antes, na eternidade, Deus planejou e fundou a igreja. Então, a igreja foi fundada antes da fundação do mundo. É a igreja invisível. A igreja que foi planejada, que foi arquitetada como sendo um projeto de Deus estabelecido na eternidade. E é o que a gente vai ver no livro de Efésios, no capítulo 1, o versículo 3 ao 6. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. 1 Pedro, capítulo 1, os versos 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição que recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor a vós. E Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui a gente está falando de eleição da igreja, uma igreja invisível, que foi eleita a partir da morte do Senhor Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Então essa igreja invisível foi fundada na presciência de Deus antes da fundação do mundo, enquanto que a igreja física, visível, foi inaugurada no Pentecoste. Então Jesus, como nós lemos, disse que sobre esta pedra ele mesmo edificarei a minha igreja. Então ele fala isso para os discípulos e dá a eles algumas instruções que a gente vai ver daqui a pouco, no capítulo 28 de Mateus, em Lucas 24, e diz a eles para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E isso acontece como um marco. Então, o dia de Pentecoste é o marco zero da igreja física, e isso acontece em Atos 2. Então começa eles reunidos e ali o Espírito Santo se manifesta sobre a vida deles, e aí Pedro começa o seu discurso, muitas almas são salvas ali naquele momento. E então o marco zero de inauguração da igreja física visível é o dia de Pentecostes, que a gente vai encontrar no capítulo 2 de Atos, tá? Então, a gente tem aí dois pontos importantes que a gente não pode confundir, não podemos confundir fundação com inauguração. São dois momentos distintos. A fundação é quando a gente planta uma árvore. Quando a árvore é plantada, é a fundação. E a inauguração são os primeiros frutos dessa árvore. No capítulo 12 de João, a gente encontra um texto bem propício relacionado a isso, que diz assim, João 12, 24. Isso. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então está falando de Jesus, né, o grão de trigo que morreria e daria muito fruto. Então a gente tem aí a árvore sendo plantada, a fundação da igreja, ela sendo fundada na presciência de Deus antes da fundação do mundo. E a inauguração dessa igreja quando os frutos começam a brotar, tá? Então, resumidamente, a igreja é um projeto de Deus que foi estabelecido na eternidade e implantada na terra pelo próprio Jesus. Então, ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, foi projetada por Deus na eternidade, foi implantada por Jesus Cristo
aqui na terra e foi concretizado e consumado esse projeto, esse plano, com a morte e ressurreição do Cordeiro de Deus. Então, a morte e ressurreição de Cristo concretiza o projeto de Deus na eternidade. Vamos ler rapidamente Atos 20, 28. Diz assim, ó: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, a morte de Cristo é o resgate da igreja. Então, é a concretização do plano de Deus na eternidade. Apocalipse 5, do 5 ao 9. Não, do 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então aqui a morte e ressurreição de Cristo, o sangue de Cristo compra todos os homens de todos os povos, línguas e nação como igreja de Cristo. Tá? Então, não vamos esquecer de fazer essa separação entre fundação e inauguração. Amém? E o fundamento da igreja? O fundamento da igreja é Cristo. Jesus, como ele mesmo disse, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a pedra sobre a qual a igreja está edificada e fundamentada é Jesus, é o próprio Cristo. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, do 4 ao 9. Diz assim, ó: e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, está falando de Jesus, tá? Vós também, como pedras vivas, agora está falando da igreja, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente tem aqui Jesus como a pedra principal de esquina, a pedra angular, aquela que dá sustentação sobre a qual um edifício é construído, é o fundamento de um edifício, e essa pedra é Jesus. Efésios 2:19. Diz assim: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Então aqui a gente vê Jesus como a pedra de esquina mais uma vez. E para a gente fechar esse ponto, 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento sobre o qual a igreja está edificada é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, a pedra angular, a pedra de esquina que foi rejeitada, mas a qual alguns que não eram os judeus, os gentios, e aí a gente tem a inserção da igreja, confiaram, acreditaram nessa pedra e deixaram ser edificadas sobre ela. Tá? Então, o fundamento da igreja é Cristo. Tá?
E aí vamos falar de missão e propósito. Tá faltando um P lá em cima. Então, mesmo a gente conferindo várias vezes, passou alguma coisa despercebida. Então, missão e propósito, tá? Então, a missão da igreja, ela é ao mesmo tempo interna e externa. Por quê? A missão interna é algo que refere-se àquela pessoa que se converteu e que ouviu o chamado de Cristo e agora faz parte da igreja de Cristo. Essa missão interna está relacionada à sua própria vida, à aplicação pessoal do ensino de Cristo, que cobre o campo da autoedificação. Quando ela reconhece a Cristo como Salvador, ela precisa internalizar esse propósito e essa missão de edificar a sua própria vida, de aplicação pessoal dos ensinos de Cristo na sua própria vida. Mas essa missão também é externa, ela está relacionada a outros, ela está relacionada a algo que está fora, e isso está relacionado a levar a mensagem de Cristo a outras pessoas, o que cobre o campo da evangelização. E aí, essa missão externa, ela é essencialmente uma continuação do ministério de Jesus. Então, o que Jesus veio aqui pregar, ensinar, curar, salvar o que se havia perdido, a igreja dá continuidade a esse processo, dá continuidade a esse ministério através da sua missão externa. E o aspecto interno da missão de Cristo visa preparar essa igreja para a sua missão externa. Então, antes dessa igreja iniciar a sua missão externa, ela precisa estar preparada pela missão interna, pela autoedificação e pela aplicação pessoal do ensino de Cristo. Tá? E aí, essa missão externa, ela tem alguns aspectos que é interessante a gente abordar. Primeiro, aspecto da missão externa. A igreja ela deve ser testemunha de Cristo, discipulando todas as nações. Então, quando a gente encontra lá em Atos 1, no versículo 8, a gente tem: e disse-lhes, palavras do próprio Senhor Jesus, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8 agora. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, nós fomos chamados, a igreja, a missão externa da igreja é testemunhar a Cristo através da nossa aplicação pessoal, através da nossa missão interna, nós testemunhamos o Cristo. Em Mateus 28, o versículo 19 e 20, a gente vai encontrar agora o aspecto de discipulado dessa missão externa. Diz assim: portanto, ide ensinai, ou ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a missão da igreja: testemunhar Cristo, discipulando as nações. No capítulo 24 de Lucas, a gente tem mais uma vez esse texto de fazer discípulos, 24, 46 ao 49. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Olha aqui, a concretização do projeto de Deus, a consumação do projeto de Deus. Então, disse a Escritura que Cristo viria, morreria, padeceria, mas também ressuscitaria. Então, aqui a gente vê o projeto de Deus que foi arquitetado na eternidade, sendo concretizado e consumado. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, agora a gente vê aqui a missão da igreja: pregar, ensinar, discipular, pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. 48. E dessas coisas sois vós testemunhas.
Então, a igreja sendo testemunha de Cristo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, havia aí uma promessa agora para a inauguração da igreja. Então, aqui, Jesus mostra para eles a concretização do projeto, a missão da igreja, a missão externa da igreja e quando essa igreja seria inaugurada, que seria nessa manifestação do Espírito Santo sobre eles no dia de Pentecostes. E aí nós vemos a missão sendo de pregar o arrependimento. E esse ir e fazer discípulos, ide pregai ou ide fazer discípulos, ide ensinai, é um privilégio da igreja. A igreja tem o privilégio de anunciar as boas novas de salvação, que a gente vai encontrar em Efésios 3, versículo 8 ao 11, que diz assim, ó: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Quem é o mistério? Jesus, que desde todos os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, lá desde a eternidade, o projeto já sendo arquitetado. Para que agora a igreja sendo fundada, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui a gente vê a igreja tendo o privilégio de anunciar a salvação, os mistérios da graça, o mistério que é Jesus, que esteve oculto desde todos os séculos, através do propósito de Deus em Cristo, é um privilégio da igreja. Agora, a gente vê aqui Paulo falando que foi dada essa graça de anunciar o evangelho e também essa graça estava sendo concedida à igreja. Tá? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então aqui Paulo reconhece como sendo uma obrigação anunciar esse evangelho. E aí é o reconhecimento da missão externa da igreja, anunciar, pregar o evangelho de salvação a todos. Tá? Então a igreja é testemunha de Cristo e é discipuladora de todas as nações a partir do evangelho e das boas novas de salvação. Esse é um privilégio da igreja. E a igreja também é guardiã da sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Um texto muito falado e conhecido na igreja, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então, a gente tem aí como coluna suporte, apoio, sustentáculo de uma construção. E aí o comportamento digno e santo da igreja diante do mundo corrupto, e aí a igreja tendo um papel de sustentar, manter e defender as verdades sagradas contra todo o engano dos falsos mestres. Então a igreja tem a missão de contrariar todo o engano que vem de encontro às verdades sagradas. Então, coluna e firmeza da verdade. A igreja mantém-se firme nas sagradas escrituras, porque ela, através dela, através da pregação, da sã doutrina, da verdade genuína que a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada, a gente vai ser um sustento para esse evangelho. E aí a gente precisa manter firme e defender essa verdade. Então é uma missão da igreja também ser guardiã, aquilo que você guarda, que você defende porque você recebeu. Então a igreja também é
guardiã da sã doutrina. Também é uma missão externa da igreja, defender e guardar as verdades sagradas. Amém? Bom, e aí a gente tem mais um ponto importante que são as representações da igreja, ou seja, figuras da igreja que a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada, metáforas, que são algumas palavras que vai fazer alusão à igreja. Então, essas metáforas, essas representações, existem muitas, inúmeras. Eu separei algumas, não são todas que estão aqui, mas eu separei algumas que eu julguei importantes para que a gente tratasse aqui. Tá? Então, a igreja é representada de inúmeras formas na Bíblia Sagrada. Tá? O primeiro que a gente tem ali é a igreja como sendo o corpo de Cristo, tá? Que é um conceito biológico, que é o conceito que a gente mais aplica da igreja. Então, a igreja como sendo o corpo de Cristo, a gente tem os membros desse corpo e o cabeça desse corpo que é Cristo. Esse conceito biológico nos dá a ideia de um organismo vivo, que trabalha e tem as suas funções internas através dos seus órgãos e dos seus membros. Esse trabalho sinérgico, ou seja, de maneira equilibrada, em que todos trabalham em conjunto por um bem comum, para o mesmo objetivo. E esse conceito biológico é bem importante. Vamos ler rapidamente, que a gente vai encontrar em Romanos, no capítulo 14, versículo 4 e 5, que diz assim... Desculpa, é Romanos 12, tá? Não é 14 não. Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então aqui Paulo vai falar sobre o corpo de Cristo, um corpo com muitos membros. Então a gente tem aqui unidade na diversidade. Então é um corpo único, porém com diversos membros, muitos membros. Então a igreja é algo único, que tem unidade quando todos os membros estão juntos, porém tem também a diversidade, muitos membros, muitas pessoas compondo essa igreja. Tá? O capítulo 12 de Coríntios, que é algo bem longo, no versículo 12 até o versículo 31, a gente vai ver essa relação também do conceito biológico, como a igreja como sendo o corpo de Cristo, membros que compõem o corpo de Cristo. No versículo 14 diz assim, capítulo 12 de 1 Coríntios, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Mesma coisa que a gente viu lá. Então a gente vê aqui unidade e pluralidade. Então a gente tem um corpo, unidade, com muitos membros. E todos esses membros precisam trabalhar em conjunto. Ó. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. A gente vê aqui que ninguém pode se desculpar. Todo mundo tem a mesma responsabilidade. Então, é a responsabilidade de todos os membros e não pode haver desculpa de nenhum desses membros. Todos têm funções diferentes, porém todos fazem parte do mesmo corpo. E cada um com a sua função é importante para o bom funcionamento desse corpo, para que ele funcione de maneira equilibrada, em homeostase, que é o equilíbrio do organismo. Para que haja esse equilíbrio, a gente precisa de todos os órgãos e todos os membros funcionando de maneira correta, cada um com a sua função específica. Se um deixar de realizar a sua função, vai haver problemas nesse corpo. Então, todos precisam assumir a sua responsabilidade sem haver nenhuma desculpa. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Então aqui a gente não vê monopólio. Um único
corpo só é formado por olho. Um único corpo só é formado por ouvido. Não há monopólio. Há variedade. Então, todos, como eu acabei de dizer, todos os órgãos, todos os membros têm importância nessa diversidade e unidade que é a igreja. 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então aqui a gente não tem independência. Então todos precisam trabalhar em conjunto, tem mutualidade. Então precisa haver um trabalho mútuo de todos os membros desse corpo. Versículo 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aqui eu vejo o que eu falei para vocês anteriormente. Sinergia. Não tem egoísmo, cada um trabalha por si só, mas tem sinergia. Sinergia dentro do conceito biológico é quando todos os órgãos, todos os membros trabalham para um bem comum, para um mesmo objetivo. E essa é a finalidade da igreja. A igreja, sendo representada como um corpo de Cristo, ela tem essa função, ela precisa ser sinérgica. Todos os membros precisam trabalhar para um mesmo objetivo. Não pode haver divisão, não pode haver separação, independência, monopólio. Todos precisam assumir a sua responsabilidade, cada um exercer a sua função para o qual foi chamado, havendo trabalho mútuo e sinergia entre esses membros. Que coisa linda, né? E aí, passando para o próximo, se a gente entendesse isso, se a gente praticasse isso, a gente teria muito menos problemas que a gente encontra na igreja. Só que a igreja é formada de pessoas, né? E aí a gente vai ver ali daqui a pouco falando sobre a família de Deus dentro de um conceito sociológico, e a gente tem relações, e essas relações vão trazer problemas, né? Que são inevitáveis, tá? A igreja é como rebanho. Atos 20 e 28. A gente já leu esse texto que chama a igreja de rebanho. Ó. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Então, a igreja, como sendo um rebanho, a gente vê mais uma vez também a unidade, ou seja, um todo, um rebanho, mais a pluralidade. Muitas ovelhas. Desculpa, lembra do que Jesus falou no capítulo 10 de João? Ele diz que eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então a gente tem aí um rebanho que é pastoreado por Jesus e também pelos pastores. Aqui a gente vê a instrução de que o Espírito Santo constitui bispos, homens separados para apacentar-te a igreja de Deus. Então aqui a gente tem a igreja como sendo um rebanho pastoreada pelo Supremo Pastor, que é Cristo, e também por homens aqui na terra que foram chamados e selecionados para isso. Tá? Então a gente tem unidade e pluralidade num rebanho. E a família de Deus, um conceito sociológico, Efésios 2, capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então aqui, ó, família de Deus. Eu falo de conceito sociológico porque envolve relações de amor, de união entre as pessoas que estão ligadas por laços de afetividade, respeito, dentre outros. E aí a família de Deus é patriarcal, né? Deus
é o Pai. Foi o próprio Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai. E os filhos de um mesmo pai são irmãos. E aí por isso a gente, né, tem o termo de chamarmos-nos de irmãos uns aos outros. E, como eu estava dizendo antes, família tem problema. A gente vai encontrar muitos problemas nas famílias, né? Porém, a Bíblia diz que o pai corrige aquele que ama. Hebreus 12 vai falar sobre correção de Deus, dos pais físicos, né, dos pais terrenos, quer dizer, e também do pai espiritual, como sendo Deus, aquele que corrige a todos quanto ama. E a gente vai encontrar esses problemas e a gente precisa encontrar a solução para esses problemas em Deus, que é o Pai, e em Cristo, que é o cabeça dessa igreja, tá? Então, aqui a gente vê relações entre as pessoas que formam essa igreja, tá? Gálatas 6:9, 6:10. Diz assim, ó, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, praticar o bem entre nós. Então, nessa relação entre as pessoas que compõem a Igreja de Cristo. Tá? Então, a quarta representação, edifício, santuário, templo, o conceito arquitetônico. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus ou o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui a gente tem a igreja como sendo casa espiritual de Deus. Pedro vai falar sobre isso, que nós somos o sacerdócio real, nação santa, casa espiritual, pedra viva. Então o templo onde Deus se manifestava, onde a manifestação da presença de Deus era evidente no Antigo Testamento, acontecia no tabernáculo, depois no templo. Agora o templo é novo. O templo é feito de pedras vivas, de pessoas, e não de um local de madeira ou de tijolos de alvenaria. Então agora a gente fala de casa espiritual. Esse conceito arquitetônico, nós somos casa espiritual. Templo do Espírito Santo, onde Deus, por meio do Espírito Santo, agora se manifesta, a presença dele é manifesta, então ele habita nesse templo que somos nós, que somos casa espiritual de Deus. Tá? Temos também o conceito de lavoura, conceito agronômico, como sendo a igreja, o campo que Deus está lavrando. Deus é o lavrador. No capítulo 15 de João, a gente tem o Pai como sendo o lavrador e esse Pai espera o precioso fruto da terra, o que a gente vai encontrar em Tiago. Então, esse conceito agronômico, a igreja como sendo um campo que Deus está lavrando, cuidando, porque o Pai é o lavrador e ele espera que essa igreja frutifique, que essa igreja produza bons frutos. Tá? Temos também a igreja como nação, povo de Deus, que é um conceito demográfico, populacional. 1 Pedro 2, 9. Diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Então aqui a gente tem a igreja como sendo o povo de Deus. E aqui a gente vai encontrar dois pontos importantes da igreja. A igreja como organismo e como organização, que a gente não pode separar esses dois conceitos. Eles precisam trabalhar mutuamente e de maneira que eles se coadunem, que não haja tensão entre eles. Aqui a gente vê uma comunidade organizada que se submete a um governo. Então, uma comunidade organizada, um organismo composto de pessoas submetida a um governo, que é a organização, a instituição. Tá? Somos também chamados de embaixadores, segundo aos Coríntios, capítulo 5, 20. Diz assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, um embaixador é uma pessoa que representa a autoridade do seu governo. E nós
temos essa representação. Temos a missão pública de representação e de reconciliação do homem com Deus. Fazemos esse papel de anunciar o evangelho da graça para que haja reconciliação entre Deus e os homens. E também somos chamados de exército de Deus, que é um conceito militar que representa a igreja militante, a igreja que combate o bom combate da fé. E aí a gente tem vários textos nos relacionando a sermos um exército de Deus, e a gente vai encontrar no Antigo Testamento chamando Deus de o Senhor dos Exércitos, tá? Vamos ler rapidamente Timóteo, 2 Timóteo 2, 3 e 4. Diz assim, ó, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, nós somos bons soldados de Cristo nessa guerra e nessa milícia que nós estamos aqui na Terra, tá? E aí, para a gente fechar, nós terminamos com esse conceito escatológico, que é o destino final da igreja. Então, a gente tem aí a igreja como noiva de Cristo e o encontro entre a noiva e o esposo. O encontro final dessa igreja que foi predestinada, a igreja como um todo, a igreja invisível, tá? E não pessoas individualmente, que foi eleita, que foi separada, que foi fundada antes da fundação do mundo. Essa igreja agora tem o seu destino final, que é o encontro com o esposo, que a gente vai encontrar em Mateus 25, que vai falar sobre as 10 virgens, que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saíram para encontrar o seu esposo, e então houve o casamento entre elas. E aí a gente vai ter também o conceito das bodas do Cordeiro. No capítulo 19 de Apocalipse a gente vai encontrar: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Então agora a gente tem o encontro real entre a noiva e o esposo. Esse é o fechamento da história da igreja. Agora a cruz é substituída por uma coroa. Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardando, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então, a cruz, o combate, a milícia, a igreja militante aqui será recompensada com a coroa da justiça. E ainda uma coroa incorruptível. Paulo vai falar aos coríntios que os que correm aqui, correm por um prêmio no estádio, e os que lutam por uma recompensa corruptível, por uma coroa, por um prêmio corruptível. Nós, porém, por uma incorruptível. Então, há uma recompensa espiritual. Receberemos a coroa incorruptível em prêmio da nossa luta aqui na Terra. Então, é uma recompensa eterna. Receberemos a herança da eternidade. Estaremos para sempre com o nosso Deus. Vamos ler Tito, que vai falar sobre a eternidade? Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Diz assim: mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente se derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, aqui a gente tem a esperança da vida eterna como a nossa herança, tá? Romanos 5, 20 e 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 João 5,
Do 11 ao 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Apocalipse 21. E então nós receberemos a nossa herança eterna. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então aqui a gente tem a conclusão de todas as coisas. A gente tem a conclusão de todo o processo, o tempo da igreja na terra e a herança da eternidade. E aí, para a gente chegar a esse destino final, a gente precisa decidir se estamos dispostos a pagar o preço dessa viagem, o percurso, a estrada que nos conduz até lá. Nessa estrada, a gente vai encontrar muitos problemas, a gente vai encontrar congestionamentos, a gente vai encontrar acidentes, a gente vai encontrar falta de combustível no veículo, problemas no veículo, vontade de parar, vontade de mudar o caminho e muitos outros problemas a gente vai encontrar na estrada que nos conduz até esse destino final. Porém, se você parar, se você deixar de enfrentar a rodovia, você nunca vai chegar. Mas se você continuar, se você persistir, você tem chance de chegar lá. E o veículo que nos leva até o destino final é a igreja. E nós precisamos estar dentro dele. Nós, como pessoas individualmente, não podemos alcançar esse destino final se nós não estivermos dentro do veículo que é a igreja. E não basta chegar perto, a gente precisa chegar no final. A Bíblia fala que tem que perseverar até o fim. Para receber a coroa da vida, precisa chegar até o fim. Então, não adianta chegar perto, a gente precisa chegar no final. E para chegar no final, a gente precisa saber especificamente o caminho que vai nos levar à casa do Pai. E o caminho a gente já sabe, que é Jesus. Jesus é o caminho que nos conduz até a eternidade, até o nosso destino final. Então, concluindo, somente no veículo certo e no caminho certo a gente chega a esse destino. Então, nós, como indivíduos, como pessoas, precisamos estar no veículo certo, que é a igreja, e no caminho certo. Não adianta estar no veículo errado. Muitas pessoas estão no veículo errado. Somente dentro do veículo certo a gente encontra o caminho certo. Somente esse veículo conhece o caminho que é Jesus, que vai nos conduzir à eternidade. Então, que todos nós estejamos nesse veículo, que é a igreja, e estejamos no caminho, que é Cristo, porque somente nesse veículo certo e no caminho exato, o único caminho que nos conduz à eternidade é Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, que estejamos nesse caminho e que estejamos nesse veículo para alcançarmos a eternidade. Amém? Que todos sejam abençoados, que o Senhor Deus nos dê ainda uma manhã abençoada, onde vamos ouvir a palavra do Senhor com o nosso pastor
e que essa palavra também que falamos aqui esta manhã, esse estudo, possa servir para a nossa edificação. Amém? Deus vos abençoe e fiquem na paz. Sou teu servo, estou aqui, submisso à tua voz, tuas pegadas vou seguir, por onde for, teu discípulo eu sou. Eis-me aqui, pra fazer tua obra e com fé declarar o teu poder pra libertar, tua virtude pra curar. Eu sinto Deus aqui.